Fala pessoal, hoje a gente vai continuar falando de sistema linear, né? Ainda não decidi se a gente vai falar tudo junto ou não. Vamos ver aí como é que vai ficar nosso calendário para frente. Vou compartilhar a tela aí com vocês para a gente poder começar a falar. Hoje vai ser mais um pouquinho de teoria, né? Daquele mesmo esquema que a gente faz. Teoria com exercício no final, depois a gente corrige o exercício e tudo mais. Então, vamos lá. Sistemas lineares. Hoje a gente vai falar de sistemas equivalentes, né? Sistemas equivalentes, né? Sejam S1, um sistema linear cujo conjunto de solução é V1, e S2, um outro sistema linear cujo conjunto de solução é V2. Se V1 igual a V2, então dizemos que S1 e S2 são sistemas equivalentes. Então, para a gente definir sistemas equivalentes, a gente tem que ver com relação ao conjunto de solução, né? Se as soluções são iguais, a gente caracteriza como conjuntos equivalentes, né? Em outras palavras, dois sistemas lineares são equivalentes quando toda a solução de um deles é também solução do outro sistema. Propriedades que não alteram as soluções de um sistema linear. Propriedade 1. Seja S1 um sistema linear com m equações, m pertencente a n, e m maior que 2, maior ou igual a 2, desculpa, e n incógnitas, n pertencente a n e n maior ou igual a 2, lembrando que o número de incógnitas e o número de incógnitas e o número de equações tem que ser o mesmo, né, para a gente conseguir fazer um sistema. Multiplicando-se qualquer uma das equações do sistema 1 por uma constante qualquer, né, então se obterá um sistema linear S2, que é equivalente ao sistema 1, ou seja, quando se multiplica qualquer uma das equações de um sistema linear por um número real não nulo, as soluções dos sistemas ficam inalteradas. Então, se eu tenho um sistema e multiplico qualquer uma dessas equações por uma constante, por um número qualquer constante, ele acaba esse resultado, né, dessa multiplicação vai ser um sistema equivalente, né, porque as soluções permanecem as mesmas, né? Exemplo disso, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A gente tem esse sistema aqui, né? Sistema S1 com essa equação. Multipliquei essa equação por 5. Ó, eu tive um S2, né? Sendo que as soluções se mantêm inalteradas porque é uma coisa de razão e proporção, né? Se eu aumentei a proporção de todas as variáveis, a solução se mantém inalterada, não vai mudar. Segunda propriedade. Seja S1 um sistema linear com m equações, m maior ou igual a 2 e n incógnitas, n maior ou igual a 2, né? Adicionando-se entenda adicionar como adicionar ou subtrair. Então, adicionando, eu estou somando ou subtraindo, né? A qualquer uma das equações S1, uma outra equação desse mesmo sistema, ou uma outra equação desse sistema multiplicada por uma constante, um número qualquer, então se obterá um sistema linear S2 que equivale ao sistema S1. Basicamente, isso aí já é um pouco do que a gente faz para resolver, né? Quando a gente precisa resolver, que a gente resolve pelo sistema da soma, a gente ou multiplica por uma constante, soma com a outra para a gente eliminar uma incógnita, ou só soma uma equação com a outra para eliminar, porque nossa intenção aí é reduzir o número de incógnitas de modo que eu consiga descobrir o valor delas progressivamente, né?
Então, essas duas propriedades aí estão falando, né, de coisas que a gente já faz aí quando a gente vai resolver sistemas, né? Tá. Aí a gente tem um exemplo, né? Considere o sistema linear S1 seguinte, cuja equação 1, 2 e 3, né? A gente tem as equações aqui. A equação 2 será adicionada à equação 1 multiplicada por menos 3, obtendo o sistema linear 2. Ó. No caso, eu estou multiplicando por menos 3, né? E estou somando com a 1. Na verdade, eu estou... A equação 2 será adicionada à equação multiplicada por menos 3. Então, eu vou multiplicar a 1 por 3, né? E vou somar a equação 2, que vai dar esse resultado aqui, ó. Que aí eu vou alterar, no caso, a minha linha, a segunda equação aí. Resolução de um sistema linear por escalonamento, né? Método de Gauss. Isso aí é um dos métodos de resolução, né? Que é o método de Gauss, que é também conhecido como método de escalonamento. Dado um sistema linear S, escalonar esse sistema consiste em transformá-lo em um sistema equivalente, tal que, a partir da segunda equação, cada equação tenha ao menos uma incógnita a menos do que a equação anterior. Para que isso seja possível, deve-se usar a propriedade citada neste módulo, que não as propriedades, né? Essas duas propriedades que a gente viu, que não alteram as soluções de um sistema linear. De modo geral, o procedimento normal de escalonar um sistema linear é o seguinte. De modo geral, o procedimento normal para escalonar um sistema linear é o seguinte. Primeiro, manter uma das equações do sistema em geral, mantemos a equação mais simples. Segundo, usamos as propriedades que não alteram as soluções do sistema. Faz-se com que o coeficiente da primeira incógnita seja zerado nas demais equações. Terceiro, da segunda equação em diante, repete-se os dois primeiros passos desse procedimento com essas equações restantes. Quarto, da terceira equação em diante, repete-se os dois primeiros passos desse procedimento e assim sucessivamente até que o sistema fique escalonado. Então, esse método de Gauss já é o que a gente vê nas nossas resoluções de sistema. Multiplica por uma constante, soma ou subtrai com alguma das outras equações para a gente eliminando equações, eliminando incógnitas, né, para a gente conseguir trabalhar com menos incógnitas, e trabalhando com menos a gente consegue determinar o valor delas gradativamente, né? Exemplo disso, ó. Deixa eu botar a câmera aqui para não ficar em cima de nenhuma parte que tenha número. Classifique e resolva o sistema linear seguinte. A gente tem um sistema aqui, ó, com 3 incógnitas e 3 equações, né? No sistema, né, mantém-se a primeira equação, que é a mais simples, ó. A gente pode ver que a primeira equação é a mais simples. Então, pelo método de Gauss, a gente mantém ela. A segunda equação será adicionada à primeira multiplicada por menos 3, obtendo-se a equação 4. Então, ó, eu tenho a primeira equação, vou somar, né, a segunda, não é isso? Pego a primeira, multiplico por menos 3 e somo a segunda. Vou formar a equação 4. Pode ver que na 4 aqui, ó, eu já não tenho mais a variável x. Meu objetivo é esse, aí diminuindo, né, essas variáveis para que quando eu tenha só uma ou duas, quando eu tenho duas, eu consiga fazer uma em função da outra,
E quando eu tenho uma só, eu consigo determinar o valor dela em si, né? A terceira equação será adicionada à primeira, multiplicada por menos 2. Eu peguei a primeira, multipliquei por menos 2 e somei a segunda. Que aí, ó, eu formei, ó, 7y mais 2z igual a 2. Novamente, ó, eliminei x. Então, ó, eu vou substituir a terceira, a segunda e a terceira pela quarta e pela quinta equação que eu acabei de escalonar, né? Então, ó, eu fiquei com esse sistema aqui, ó. Nesse novo sistema, né, que é equivalente ao primeiro, que a gente é equivalente porque a gente usou técnicas que não alteram a resolução, né, que é a soma e a multiplicação, soma entre equações e a multiplicação dessas equações por uma constante ou de uma delas, né? Nesse novo sistema, que é equivalente ao primeiro sistema, serão mantidas as equações 1, 4. A equação 5 será adicionada à equação 4 multiplicada por 7, dando origem à equação 6. Ó, peguei a equação 4, multipliquei por 7, fiquei com menos 7y menos 14z igual a menos 14, e vou somar com a equação 5. Então, ó, eu fiquei com menos 12z é igual a menos 12. Já consegui eliminar mais uma incógnita, que é a incógnita y, né? E agora, deixa eu ver aqui, porque ficou um pouquinho na frente aqui. Aí, vamos lá. Essa equação 6 pode ser dividida por menos 12, né? Porque a gente tem 12 dos dois lados, né? Obtendo-se a equação z igual a 1, que será a equação 7, né? Assim, o sistema escalonado será formado pelas equações 1, 4 e 7. Ou seja, o sistema escalonado é. Então, a gente tem esse novo sistema aqui, sendo que a gente tem já o valor de z, que z é 1. A vantagem do sistema escalonado é que, após o sistema estar escalonado, pode-se ter conclusões sobre as suas soluções. Como z igual a 1, substituindo o valor na equação 4, tem-se que y é igual a 0. E substituindo z igual a 1 e y igual a 0 na equação 1, obtemos x igual a menos 1. Assim, o sistema em questão é possível determinar SPD, ou compatível e determinado, pois ele admite uma única solução, que é a terna menos 1, 0 e 1. Portanto, o seu conjunto de solução V é igual a menos 1, 0 e 1. Então, o escalonamento seria isso aqui, ó. Seria todo esse procedimento, ó. Eu tenho 3 equações, porém, ó, na primeira eu tenho as 3 incógnitas juntas. Na segunda, eu já consegui escalonar, operar dentro daquelas teorias, daquelas propriedades que a gente tem, para eliminar uma. E eu já demonstro a equação só com 2 incógnitas. E na terceira, utilizando novamente aquelas propriedades, eu apresento apenas com uma incógnita. Aí eu posso depois, ó, se eu tenho aqui que z é 1, eu posso substituir na de cima, né, para achar o valor de y, e tendo o valor de y, o valor de z, eu posso só substituir na primeira para achar o valor de x. Vamos a outro exemplo aí. Classifique e resolva o sistema linear seguinte. Aí a gente tem esse sisteminha, né? Resolução. Mantendo a primeira equação, que é a mais... Geralmente a gente mantém a primeira, né? Geralmente a gente mantém a mais simples, indiferente da posição que ela está. A segunda será somada à primeira, multiplicada por menos 2. E a terceira somada à primeira, multiplicada por menos 3. Como mostra o sistema equivalente a seguir. Então, ó,
eu somei a segunda, eu multipliquei a primeira por menos 2 e somei com a segunda. Multipliquei a primeira por menos 3 e somei com a terceira. Já consegui eliminar o x, ó. O x não me aparece mais. Nesse ponto do processo de escalonamento, não há necessidade de prosseguir, pois a equação 2 e 3 são incompatíveis, né? A gente não consegue fazer alguma coisa aqui, né? Pois escrever y mais 5z igual a 5 e y mais 5z igual a 6 é o mesmo que escrever 5 igual a 6, que é uma sentença falsa. Disso concluímos que o sistema em questão é impossível, SI, ou incompatível, e que o conjunto solução é um conjunto vazio. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vê que as mesmas operações com as mesmas incógnitas estão dando valores distintos. Então, aqui a gente tem um sistema linear que não tem solução. Ele é um sistema impossível de se resolver ou incompatível, né? Terceiro exemplo, classifique e resolva o sistema linear seguinte. Basicamente, esse é o enunciado desse tipo de questão, né? Mantendo a primeira equação, novamente, né, a gente mantém a mais simples, nesse caso aqui a primeira. A segunda equação será somada a primeira multiplicada por menos 2, então, ó, multipliquei a primeira por menos 2 e somei com a segunda. Aí apareceu isso aqui. A terceira será somada a primeira multiplicada por menos 4. Então, multipliquei a primeira por menos 4, somei com a terceira, que deu isso aqui. Como mostram sistemas equivalentes a seguir? Então, a gente tem aqui, ó, a gente fez essas multiplicações e somas e resultou esse sistema aqui. Note que as equações 2 e 3, né, são iguais. É óbvio que não é necessário manter as duas equações iguais em um mesmo sistema. Eliminando uma delas, tem-se que o sistema abaixo está escalonado. Então, tem isso aí. Quando a gente escalona escalona um sistema, que quando a gente reduz as incógnitas, a gente acaba com duas equações iguais, uma a gente pode eliminar, né? Então, a gente ficou que o escalonado seria esse aqui. Nesse sistema escalonado, a equação tem o menor número de incógnitas, tem duas. Isto significa que as soluções dos sistemas não estão determinadas, atribuindo o valor alfa à incógnita z, tem-se y menos 4alfa igual a 5, 5y menos 4alfa igual a 5, de onde concluímos que y é igual a 5 mais 4alfa dividido por 5, né? Na verdade, eu só joguei para o outro lado, isolando o y, né? Substituindo z por alfa e y por 5 mais 4alfa sobre 5 na primeira equação, a gente tem x menos 5 mais 4alfa sobre 5, mais alfa igual a zero. No caso aqui eu tenho que fazer o MMC, né? Porque aqui é soma e subtração com fração. Fiquei com 5x menos 5 mais 4alfa mais 5alfa sobre 5 igual a 0 sobre 5. Quando eu resolver isso aqui, x vai ser igual a 5 menos alfa sobre 5. Portanto, o conjunto solução do sistema é 5 menos alfa sobre 5, 5 mais 4 alfa sobre 5 e alfa, sendo alfa pertencente aos reais, que alfa é uma constante qualquer. Note que para cada valor atribuído para alfa, encontramos uma solução do sistema. Portanto, o sistema admite infinitas soluções, ou seja, o sistema é possível e indeterminado, é um SPI. Importante, no processo de escalonamento, se surgirem duas sentenças incompatíveis, como no exemplo 2, ou uma sentença falsa, já se pode concluir que o sistema é impossível, né?
E a segunda coisa importante é que no processo de escalonamento, né, se surgirem duas sentenças com os coeficientes ordenadamente iguais ou proporcionais, pode-se eliminar uma dessas equações, como aconteceu no exemplo 3 e no exemplo 2. Sistemas linear homogêneo. Um sistema linear S é chamado de homogêneo quando todos os seus termos independentes das equações são iguais a zero. Ou seja, sistema linear homogêneo é quando qualquer sistema linear do tipo, eu tenho aqui as equações e todas as equações do sistema estão igualadas a zero. Isso é um sistema linear homogêneo. Nesse sistema, substituindo cada incógnita pelo número zero, todas as equações tornam-se sentenças verdadeiras. Portanto, todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução que é a ênupla 0000. Assim, todo SLH, SDH ou SPD ou SPI, ou seja, SLH nunca é impossível. A solução pode ser 0000, é conhecida como trivial. Observação: sendo S um sistema linear com N equações e N incógnitas, tem-se que quando D diferente de zero é um SPD, e quando D é igual a zero é um SPI ou um SI. Podemos classificar os sistemas lineares, né, lembrando que a gente já viu isso aí, SPD, sistema possível indeterminado. SPI, sistema possível indeterminado, que é quando tem infinitas soluções. E SI é um sistema impossível quando não tem solução, e um possível determinado é quando tem uma solução só. Segundo, se o sistema, o SLH, apresenta um número de equações igual ao número de incógnitas, então D igual a zero é um linear homogêneo, né? Aqui, ó, sistema linear homogêneo. Se o D é igual a zero, o sistema possível determinado é a única solução, é a solução trivial. Se o D é diferente de zero. Se o D é igual a zero, é um SPI, a solução trivial é uma das soluções do sistema. Terceira observação importante, a regra de Cramer só pode ser aplicada para resolver sistemas lineares cujo número de equações é igual ao número de incógnitas e D diferente de zero. Ou seja, a regra de Cramer só se aplica a sistemas normais. Exemplo, calcule lambda de modo que o sistema linear, aí ele deu o sistema, nas incógnitas x e y apresente a solução não trivial. A solução trivial já é aquela solução 0000 que a gente conhece, né? Observe que o sistema é homogêneo, portanto, todas as suas equações terminam em zero. Portanto, é um SPD, que é um possível determinado, ou um possível indeterminado. Sabendo que todo sistema linear homogêneo apresenta ao menos uma solução que é a solução trivial, neste caso a solução 00, pelo enunciado da questão, esse sistema de duas equações e duas incógnitas deve apresentar solução não trivial. Isso significa que o sistema admite a solução trivial e mais alguma solução. Portanto, ele é um SPI, um sistema possível indeterminado. Ou seja, o determinante do sistema deve ser zero. Assim, nós temos o sistema igual a zero, então, lambda menos 2 vezes lambda mais 2, menos 5 é igual a zero, né? Calculei o determinante. Então, lambda ao quadrado menos 4 é igual a 5. Posso resolver isso aqui, né? O 4 vai passar para cá somando.
Lambda ao quadrado é igual a 9, lambda é igual a menos 3 e 3 e menos 3. Portanto, né, a resolução além do trivial, uma delas é essa daqui. Unib, Bahia. Deixa eu ver isso aqui. Exercício, pessoal. Façam esses 3 exercícios aí, que assim que der a gente corrige, tá? Façam com atenção, usem aí as propriedades que não alteram a solução dos sistemas para que a gente consiga trabalhar. Falou? Qualquer dúvida aí, só me chamar. Grande abraço aí, fiquem com Deus, espero que estejam todos bem. Valeu!